Liz sempre acreditou que algumas viagens eram mais do que simples passeios. Eram encontros com o destino disfarçados de coincidência. Depois de meses juntando dinheiro, ela finalmente realizou o sonho de visitar a Coreia do Sul. Entre as cores vibrantes e os aromas delicados do Festival das Flores de Goyang, Liz sentia que aquele era o tipo de lugar que curava até as feridas que a gente não sabia que tinha. Com uma câmera pendurada no pescoço e um sorriso curioso no rosto, ela caminhava por entre os corredores de flores, encantada com o espetáculo de cores. Tulipas, lírios, cerejeiras em flor, tudo parecia saído de um sonho. O vento brincava com seus cabelos castanhos e o sol suave da primavera desenhava tons dourados em sua pele morena. Enquanto fotografava um campo de lavandas, um rapaz alto, de expressão serena e olhar profundamente melancólico, parou a poucos metros dela. Jae-yoon. Ele observou Liz por um momento, não com o olhar curioso de um turista, mas com a intensidade de quem acabara de reencontrar algo que nunca esqueceu. "Com licença", disse em um tom hesitante, mas gentil. Liz se virou, um pouco surpreendida com o sotaque doce e o semblante familiar daquele desconhecido. Sim, ele a encarou por alguns segundos, como se tentasse confirmar algo impossível. Então, com um sorriso quase incrédulo, murmurou: "Eu acho que já te vi antes." Liz riu, achando que ele tentava puxar conversa. "Duvido, é minha primeira vez na Coreia." Mas Jae-yoon não parecia convencido. Seus olhos pareciam perdidos entre o presente e algo que só ele conseguia ver. "Não, não é isso", disse quase num sussurro. "Eu te vi em um sonho." O coração de Liz acelerou, sem entender se aquilo era apenas uma tentativa poética ou algo mais profundo. "Em um sonho", ela repetiu, entre curiosa e cética. Jae-yoon assentiu, com um leve brilho nos olhos. "Você usava exatamente esse vestido e estava cercada de flores, como agora." Liz ficou em silêncio por um instante. O vento soprou, fazendo algumas pétalas voarem ao redor deles, como se a cena tivesse sido cuidadosamente ensaiada pelo destino. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Talvez fosse coincidência, talvez não. Mas por algum motivo que ela não sabia explicar, aquele encontro pareceu mais familiar do que qualquer outro em sua vida. "Talvez o seu sonho esteja só começando", disse Liz, tentando esconder o nervosismo. Jae-yoon sorriu, com um olhar que parecia prometer algo além da realidade. "Ou talvez estejamos apenas lembrando dele." E enquanto o festival continuava em volta deles, o mundo pareceu silenciar. Era como se, por um breve instante, as flores testemunhassem o renascer de algo antigo, algo que havia sido interrompido em outro tempo e que agora, enfim, encontrava seu caminho de volta. Nos dias que se seguiram ao encontro no festival, Liz não conseguia tirar Jae-han da cabeça. Algo naquele momento, no modo como ele a olhou, na suavidade da voz dele, no arrepio que sentiu, parecia ter deixado marcas invisíveis. Era como se cada flor daquele festival tivesse guardado um segredo sobre os dois. Naquela mesma noite, Liz voltou para o pequeno hostel onde estava hospedada. As luzes da rua refletiam na janela e o som distante da cidade coreana embalava seus pensamentos. Abriu o celular e viu uma notificação, uma nova mensagem no Instagram. "Jae-han, desculpe se te deixei desconfortável hoje. Eu realmente senti que já te conhecia. Gostaria de te convidar para tomar um café amanhã, se não achar estranho." Liz sorriu. Havia algo sincero naquela mensagem, nada forçado, nada invasivo. Apenas alguém tentando entender o inexplicável. Liz: "Não achei estranho. Na verdade, também senti algo familiar. Café amanhã sim." Na manhã seguinte, ela o encontrou em uma cafeteria charmosa, escondida entre vielas floridas. O aroma de grãos recém-moídos se misturava ao perfume das flores que decoravam o balcão. Jae-han já estava lá, com um livro aberto diante dele, Sonhos e Destinos, em coreano. "Você gosta de ler sobre sonhos?" perguntou Liz curiosa. Ele levantou o olhar e sorriu. "Gosto de entender o que eles tentam nos dizer. Às vezes, acho que os sonhos são memórias que ainda não vivemos." Liz o observou com atenção.
Ele tinha um olhar calmo, mas havia uma tristeza discreta em seus olhos, como se carregasse lembranças que não pertenciam a esta vida. E o seu sonho? Ela perguntou. Como era, exatamente? Jae-hyun desviou o olhar por um instante, respirou fundo e respondeu. Eu estava em um campo de flores brancas. O vento soprava e você caminhava em minha direção, sorrindo. Eu tentava te chamar, mas, antes que pudesse tocar sua mão, tudo desaparecia. Ele fez uma pausa e completou em tom mais baixo. Eu acordava com o coração acelerado, sentindo que havia perdido algo precioso. Lee sentiu um nó na garganta. Parece triste. É, ele assentiu. Mas quando te vi no festival, tudo dentro de mim gritou que o sonho tinha voltado e que, dessa vez, eu não deveria deixar desaparecer. Houve um silêncio entre eles, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Liz desviou o olhar pela janela, onde o vento soprava pétalas pelo vidro. Jae-hyun a fitou com um brilho suave nos olhos. Talvez as flores saibam mais sobre o destino do que a gente. Eles sorriram. Pela primeira vez, aquele sonho parecia real. Mas do lado de fora, o céu começava a se nublar. E o destino, como sempre, tinha planos que nenhum dos dois imaginava. A chuva começou a cair fina e silenciosa naquela tarde, como se o céu quisesse testemunhar algo que nem mesmo o tempo ousava interromper. Liz e Jae-hyun caminharam juntos pela rua estreita, compartilhando o mesmo guarda-chuva. As gotas que escapavam tocavam os ombros dela, e ele, instintivamente, se aproximou para protegê-la melhor. Você sempre foi assim, protetor? Liz perguntou, num tom leve, tentando disfarçar o calor que sentiu quando seus braços se tocaram. Jae-hyun riu surpreso. Acho que sim, mas com você é diferente. É como se eu... Ele hesitou, como se eu tivesse jurado fazer isso antes. Liz o olhou de lado. Antes? Sim, ele fitou o chão molhado. Eu sei que sou estranho, mas quando olho para você, tenho flashes, imagens que não sei de onde vêm. Um templo antigo, você usando roupas brancas, sorrindo, e eu ajoelhado diante de você. Liz parou de andar. O som da chuva pareceu sumir por um instante. Um templo? É, mas é tudo confuso, como se fosse um sonho recorrente, só que antigo demais. Ela ficou em silêncio, sentindo um arrepio subir pela nuca. Sabe o que é curioso? Disse depois de um tempo. Quando era adolescente, eu tinha um sonho parecido. Um homem ajoelhado diante de mim, com o rosto coberto pela sombra. Mas o curioso é que, quando você fala, eu sinto que era você. Os dois se entreolharam. O coração de Liz batia descompassado e o de Jae-hyun parecia acompanhar o ritmo. Era coincidência demais. Eles continuaram andando até uma ponte que cruzava o rio Han. O som da chuva misturava-se com o da água corrente e o ar frio fazia Liz estremecer levemente. Jae-hyun tirou o casaco e colocou sobre seus ombros. Obrigada, ela sussurrou. Eu devia ter feito isso há muito tempo, respondeu, num tom que a fez arrepiar. Liz o encarou. O que quer dizer com isso? Eu não sei, ele confessou, a voz baixa, quase trêmula, mas sinto que já te perdi uma vez e que, se eu não fizer tudo certo agora, posso perder de novo. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, apenas ficaram ali, lado a lado, olhando as gotas que caíam no rio como pequenos fragmentos de lembranças voltando à superfície. Foi quando Liz notou algo. No pulso de Jae-hyun, um pequeno pingente dourado. Um símbolo estranho, um círculo entrelaçado por duas flores brancas. Ela arregalou os olhos. Esse símbolo? Jae-hyun levantou o pulso. Você reconhece? Liz engoliu em seco. Eu tenho mesmo. Ela puxou uma correntinha de dentro da blusa. Lá estava, o mesmo símbolo, idêntico. Algo que ela havia comprado anos atrás em uma feirinha no interior do Brasil, sem saber o motivo de ter se sentido tão atraída por ele. Jae-hyun a olhou atordoado. Isso não pode ser coincidência. Lee sentiu as lágrimas brotarem sem entender por quê. Era como se algo dentro dela,
algo esquecido, adormecido, tivesse acabado de despertar. E, ao mesmo tempo, uma sensação inquieta tomou conta de ambos. Porque se eles realmente se conheceram em outra vida, algo ou alguém poderia tentar separá-los de novo. Naquela noite, Liz mal conseguiu dormir. As imagens do dia se repetiam em sua mente como cenas de um filme antigo. O encontro no festival, a conversa sobre sonhos, o símbolo em comum. Tudo parecia conectado, mas de um jeito que ela ainda não conseguia entender. Deitada na cama do pequeno quarto do hostel, ela observava o pingente sobre a mesa. O símbolo dourado refletia a luz da lua que atravessava a cortina. Ela se lembrava nitidamente. Tinha comprado aquele colar há 5 anos, em uma feirinha de artesanato no interior de Minas. A vendedora, uma senhora de cabelos brancos e olhos profundos, havia dito algo estranho ao entregar o pingente. Quando encontrar quem tem o outro, você vai entender por que esse símbolo te escolheu. Na época, Liz achou apenas uma superstição bonita, mas agora fazia sentido demais para ser acaso. Foi então que o celular vibrou. Uma mensagem. Jae-han, você consegue dormir? Eu também não. Tenho algo que preciso te mostrar amanhã. O coração dela acelerou. Liz, não consigo. Onde? Jae-han, no templo de Jogaesá, em Seul. É importante. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o aroma de incenso tomava o ar quando Liz chegou ao templo. Jae-han já a esperava próximo ao portão principal, usando roupas simples e um olhar sereno, mas tenso. O que é tão importante? Perguntou Liz, aproximando-se. Ele hesitou por um segundo, então tirou do bolso uma pequena fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Na foto, 2 pessoas de trajes tradicionais coreanos, um homem e uma mulher, estavam lado a lado sorrindo. O choque de Liz foi imediato. Não, sussurrou ela. Essa mulher era idêntica a ela. Os mesmos traços, o mesmo olhar. Encontrei essa foto em um livro antigo que era do meu avô, explicou Jae-han. Ele dizia que o homem da foto era um antepassado que morreu tragicamente antes do casamento. E que a mulher desapareceu sem deixar rastros. Liz segurou a foto com as mãos trêmulas. Você acha que somos eles? Eu não sei o que acreditar, respondeu Jae-han com a voz embargada. Mas desde que te vi, tudo começou a se repetir. Os sonhos, os lugares, até o símbolo. Ele tocou o pingente. Eles usavam isso também. Um vento forte soprou, espalhando pétalas pelo chão do templo. Liz sentiu um arrepio subir pela espinha. E se for verdade, ela perguntou, e se a gente realmente estiver se reencontrando depois de tanto tempo? Jae-han deu um passo à frente e tocou o rosto dela, com cuidado, como se temesse que ela desaparecesse. Então, dessa vez, eu não vou deixar você ir. Mas, no instante em que ele disse isso, o som de um sino ecoou pelo templo, grave, antigo, como se o próprio tempo tivesse estremecido. Liz fechou os olhos, tomada por uma vertigem. Imagens começaram a surgir em sua mente, ela em trajes brancos, correndo por um campo de flores, Jae-han de joelhos, chorando, uma promessa dita ao pôr do sol. Se o destino nos separar, que as flores nos unam de novo. Liz abriu os olhos ofegante, com lágrimas nos cantos. Eu lembro, Jae-han. Eu lembro de tudo. Ele a olhou atordoado. Do quê? Da última vez. De nós dois. Da promessa que fizemos antes de morrer. O olhar de Jae-han se encheu de emoção. Então, é verdade. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um monge idoso se aproximou. Há muito tempo eu esperava por este reencontro, disse ele, com uma voz suave, porém firme. O amor de vocês transcendeu a morte, mas o preço de desafiar o destino ainda não foi pago. O coração de Liz gelou. O que isso significa? Ela perguntou, assustada. O monge a fitou profundamente. Que nem todo amor reencarnado está destinado a permanecer. O vento soprou com mais força no pátio do templo, fazendo os sinos balançarem e pétalas brancas se espalharem pelo chão. Liz e Jae-han se entreolharam, assustados, enquanto o monge caminhava lentamente em direção a eles.
Seu olhar era calmo, mas carregava a sabedoria e o peso de quem havia visto muitas vidas passarem. Há séculos, começou ele, existiu um casal cujo amor desafiou as leis do céu. A mulher era filha de um nobre, prometida a outro homem. O rapaz, um simples jardineiro que cultivava flores sagradas no templo. Eles se encontravam escondidos entre as flores brancas que representavam pureza e eternidade. Liz sentiu o coração bater descompassado. Cada palavra parecia ecoar dentro dela como uma lembrança distante. Quando foram descobertos, continuou o monge, o pai da moça amaldiçoou o rapaz, dizendo que ele jamais encontraria a paz, nem em vida nem após a morte, até que pagasse o preço de tê-la amado. E que, em cada vida, ele voltaria a reencontrá-la, apenas para perdê-la novamente. Jae-young respirou fundo, a voz embargando. E essa maldição, ela ainda está ativa? O monge assentiu lentamente. Ela se renova sempre que o amor é reencontrado. Mas há uma forma de quebrá-la, disse, encarando Liz. Um de vocês precisa abrir mão do sentimento antes que o ciclo se complete. Liz arregalou os olhos. Abrir mão? O que isso quer dizer? Quer dizer que, se vocês escolherem ficar juntos nesta vida, um dos dois não viverá para a próxima. O silêncio caiu pesado entre eles. O som distante dos sinos parecia lamentar o destino que voltava a se repetir. Liz deu um passo para trás, sentindo o chão sumir sobre seus pés. Não, isso não pode estar acontecendo. Jae-young segurou suas mãos. Eu não acredito em destino que pune o amor. Não mais. Se vivemos tantas vidas para nos encontrar, não é para fugir agora. Mas Liz estava pálida, tomada por medo e confusão. E se for verdade, Jae-young? E se o preço for sua vida? Ele se aproximou, encostando a testa na dela. Então eu pagarei. Prefiro te amar uma vez completamente do que passar 1000 vidas te procurando em vão. As lágrimas escorreram pelos olhos delas, silenciosas. Não diga isso, por favor. O monge os observava em silêncio, as mãos unidas em oração. O amor verdadeiro é belo, mas o destino exige equilíbrio. Se desafiarem a maldição, o tempo se voltará contra vocês. Liz respirava com dificuldade, sentindo o peso da escolha se aproximar como uma tempestade. Jae-young, porém, apenas sorriu, o mesmo sorriso que ela reconhecia desde o sonho. Mesmo que o tempo se volte contra nós, eu vou lutar. Nem o destino vai nos separar de novo. E naquele instante, o céu, antes limpo, escureceu. Uma ventania tomou conta do templo, e as flores brancas que os cercavam começaram a se desfazer no ar, transformando-se em pequenos pontos de luz. Liz fechou os olhos e viu uma lembrança se formar com clareza. Ela, vestida de branco, correndo por entre as flores, Jae-young sangrando ao tentar protegê-la, e a voz de um homem furioso gritando que o amor deles estava condenado. Ela gritou assustada e caiu de joelhos. Jae-young a segurou, tentando acalmá-la, mas o pingente dela começou a brilhar intensamente, como se uma força invisível despertasse. O monge olhou com espanto. Está começando. O ciclo está se abrindo novamente. Liz o encarou desesperada. Então, me diga, por favor, como quebrar essa maldição sem perder ele? O velho monge fechou os olhos e respondeu com serenidade. Para quebrar a maldição, é preciso fazer o que não foi feito há séculos. Provar que o amor de vocês é mais forte que o medo da perda. Só assim, o destino entenderá que não há dívida a ser cobrada. Mas antes que pudessem responder, uma rajada de vento soprou com tanta força que o sino do templo quebrou em 2 partes. E uma voz, distante, feminina, antiga, ecoou entre os muros. Vocês não deveriam ter se encontrado novamente. Liz gelou. Aquela voz, ela conhecia. O ar do templo ficou pesado. As chamas das velas tremulavam sozinhas, e o som da voz feminina ecoava como um sussurro vindo de outra dimensão. Liz sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquela voz era familiar, tão próxima que parecia falar dentro dela. "Quem está aí?" perguntou, a voz trêmula.
O vento soprou mais uma vez e uma figura começou a se formar entre as pétalas que giravam no ar. Uma mulher, vestida com trajes antigos, de expressão serena, mas olhos repletos de dor. Sua presença exalava algo sagrado e triste. Jae-hyun deu um passo à frente, protegendo Liz com o corpo. "Quem é você?" A mulher o olhou com melancolia. "Sou quem deveria tê-lo amado, e quem o perdeu por causa dela." Liz piscou, confusa. "Por causa de mim?" A figura assentiu lentamente. "Há séculos, eu fui a prometida de Jae-hyun. Fui a filha do nobre que o amaldiçoou, e quando descobri que ele amava outra, você, o ódio me consumiu. Eu roguei a maldição com as próprias mãos e prendi o destino de vocês para sempre." O templo estremeceu e Lee sentiu o chão vibrar sob seus pés. As lembranças começaram a surgir como flashes dolorosos. Ela e Jae-hyun fugindo às escondidas, uma mulher chorando na escuridão, o brilho frio de uma espada. "Você era a causa e o castigo", disse a figura, a voz agora tomada por emoção. "Prometi que, em cada vida, você o encontraria, mas apenas para vê-lo morrer por te amar." Liz cambaleou para trás, com os olhos marejados. "Então, foi você? Tudo isso? Essa dor? Essas perdas?" Ela levou a mão ao peito, sentindo o pingente pulsar, como se respondesse à verdade revelada. "Por quê?" "Porque eu o amava", respondeu a mulher, e uma lágrima escorreu por seu rosto pálido. "Mas o amor que nasce do ego é o mais cruel de todos. Paguei por isso em cada reencarnação, observando vocês se reencontrarem e recomeçarem, até agora." Jae-hyun deu um passo à frente. "Se há arrependimento, acabe com isso. Liberte-nos." Mas ela balançou a cabeça. "Não posso. A maldição já despertou completamente. A única forma de quebrá-la é que alguém a quebre com sacrifício." Liz olhou para ele desesperada. "Não, isso não vai acontecer." "Liz", Jae-hyun tentou falar, mas ela segurou seu rosto com as duas mãos, as lágrimas caindo uma a uma. "Se em cada vida você morreu por mim, então chegou a minha vez de te libertar." "Não!" ele gritou, a voz quebrada. "Não ouse dizer isso." Mas Liz já sentia a energia ao redor pulsando, como se algo dentro dela despertasse. A mesma luz que emanava do pingente agora se espalhava pelo chão do templo, formando o símbolo das flores entrelaçadas. O monge observava em silêncio, o olhar carregado de compaixão. O amor verdadeiro, quando se entrega sem medo, é o único que pode dissolver o tempo. Liz se virou para o espírito da mulher. "Você disse que o amor egoísta destrói. Então veja o que o amor verdadeiro é capaz de fazer. Eu te perdoo, e agora eu escolho libertá-lo." O templo se iluminou com uma luz branca intensa. As pétalas brancas começaram a girar ao redor de Liz, formando um círculo. O vento soprou com força e Jae-hyun tentou alcançá-la, mas uma barreira invisível o impedia. "Liz!" ele gritou desesperado. Ela sorriu chorando. "Você me ensinou que o amor não é posse, é entrega." E com um último olhar, sussurrou: "Nos encontramos no próximo florescer." Uma explosão de luz tomou o templo. O vento cessou, as pétalas caíram lentamente, cobrindo o chão como neve. Quando o brilho se dissipou, Liz não estava mais lá. Apenas o colar dourado repousava diante de Jae-hyun. O monge fechou os olhos e murmurou uma prece. A mulher espiritual também desapareceu, deixando no ar um perfume suave de flores recém-abertas e a sensação de que, finalmente, o ciclo havia se encerrado. Jae-hyun ajoelhou-se, segurando o pingente com força contra o peito. Ela cumpriu a promessa, mesmo que isso tenha me destruído. Mas o monge o olhou com serenidade. Nada que é puro se perde para sempre. As flores renascem todos os anos, e quando o destino florescer outra vez, você a encontrará. O templo estava silencioso.
As pétalas que antes dançavam no ar agora repousavam pelo chão, como se o vento também tivesse parado para lamentar. Jae-hyun continuava ajoelhado, com o pingente nas mãos e os olhos marejados. O vazio deixado por Liz parecia impossível de preencher e, ainda assim, o ar carregava algo diferente. Paz. Pela primeira vez em séculos, o peso da maldição havia se dissipado. Meses se passaram. Jae-hyun deixara Seul e fora morar no interior, onde o campo florescia a cada primavera. Ele cultivava um jardim repleto de flores brancas, as mesmas que, em outra vida, haviam testemunhado o amor proibido deles. Toda manhã, ele olhava para o horizonte e sentia que ela ainda estava ali. Não como uma lembrança dolorosa, mas como uma presença suave que o acompanhava no vento. Um dia, ao caminhar pelo vilarejo, Jae-hyun passou por uma pequena livraria recém-aberta. O som de uma melodia suave o fez parar. Lá dentro, uma jovem arrumava livros nas prateleiras. Seu cabelo castanho caía sobre os ombros e ela usava um vestido simples, florido. Quando ela se virou, o tempo pareceu parar. Era ela. Era Liz. Mas não a Liz que ele lembrava. Aquela mulher tinha outro nome, outro sorriso e um olhar inocente, como se nunca tivesse conhecido dor alguma. Jae-hyun ficou imóvel, o coração disparou e as mãos suaram. Ele deu um passo à frente, tentando disfarçar a emoção. "Com licença", disse em voz baixa. "Essas flores são lavandas?" Ela sorriu, e o som da risada dele pareceu ecoar pelo tempo. "Sim, são as minhas preferidas. Tenho a sensação de que já as amei antes, mesmo sem saber por quê." O olhar de Jae-hyun se encheu de lágrimas contidas. "Talvez seja porque o destino tem boa memória." Ela riu, sem entender direito. "Já nos vimos antes?" Ele respirou fundo, com um leve sorriso. "Talvez, em um sonho." Por um breve instante, ela ficou em silêncio. Seus olhos brilharam, como se algo dentro dela tivesse despertado. Uma lembrança suave, uma sensação de déjà vu. "Sabe, isso é estranho, mas quando você fala, sinto uma paz familiar." "Então, talvez o vento tenha te trazido de volta", disse ele. "As flores sempre cumprem suas promessas." Ela sorriu novamente, estendendo a mão. "Eu sou Elisa." Jae-hyun apertou a mão dela com ternura. Jae-hyun. E naquele toque simples, o mundo pareceu se alinhar. O vento soprou suave, carregando pétalas brancas pela rua, e, entre elas, por um breve instante, uma borboleta pousou no ombro de Liz, antes de desaparecer no céu. Ele olhou para o símbolo que pendia em seu pescoço, o pingente dourado, agora dividido em duas metades. A outra metade, no peito de Jae-hyun, brilhou com a mesma luz. O destino havia cumprido sua promessa. As flores haviam renascido. E o amor deles, finalmente, encontrara paz.